Oi, gente, tudo bem? Voltei mais uma vez para dividir com vocês mais uma história que mamãe contava. Se você ainda não viu os outros vídeos, as outras histórias que mamãe contava, vai no site, tá? Entra no canal e ouve lá. São lindas. E eu coloquei aqui para compartilhar com vocês o que a minha rainha contava para mim, as histórias que mamãe contava. Quero antemão agradecer pela sua presença, agradecer por você que veio e voltou para me ver, para ouvir as minhas histórias, para ouvir as minhas poesias. Agradecer a você que está entrando pela primeira vez, tá? Foi Papai do Céu que te viu, eu sei que foi. E eu quero te agradecer e agradecer a ele também por ter te enviado. E quero te pedir que não saia sem se inscrever, não sai não. Se inscreve, dá um like gostoso, deixa a sua mensagem, o seu comentário, compartilha. Me dá essa força, vai. Beijo grande no seu coração. Então, como eu já falei, nós estamos no mês em que se comemora o Dia das Mães. Então eu tirei essa semana para homenagear a minha mãe, contando as histórias que ela contava para nós, para mim, para meus irmãos e até para meus primos, para os vizinhos, porque lá em casa era assim, a gente morava no interior, a minha infância quase toda. Aí fomos para a cidade quando meu pai morreu. Depois voltamos para o interior de novo. Aí foi o tempo que a mamãe casou com meu padrasto, né? Mas assim, a minha mãe sempre teve esse hábito de cantar cordéis, de contar histórias, trava-línguas, adivinhas, brincar de roda, a gente brincava de rodas. E às vezes, no final da tarde, já entrando a noitinha, vinha a vizinhança, sentava no terreiro, que era bem grande, a mamãe limpava tudo, ficava muito bonito, muito gostoso. Então botava aquelas cadeiras, aqueles banquinhos, aquelas coisas, e os vizinhos sentavam. E começava a contar história. Um contava, outro contava. Meu padrasto também era um ótimo contador de história. Meu padrasto era meio como é que se diz? Gostava de coisa de terror. Era de fantasma, era de visagem, de tesouros escondidos, enfim, essas coisas assim. Mamãe gostava de todo tipo de história, mas tinha algumas que ela contava que era como um ensinamento, como uma advertência. Eu não sei se ela aprendeu com a mãe, com a avó, com quem ela aprendeu, com os amigos, com o dia a dia, com a vida. Ela contava umas histórias lindas e contava outras que não eram tão lindas, mas que eram um ensinamento. Quer dizer, eram boas histórias, mas que davam um pouquinho de medo. É mais ou menos isso. Não é que as histórias não era boa, não era bonita, era bonita. Que dava um pouquinho de medo, mas que dava assim, era um ensinamento. E é essas histórias que eu escolhi, né, para estar contando nessa semana que eu escolhi para homenagear a minha rainha. E hoje eu vou contar para vocês uma história que ela contava de um senhor, era um sitiante. Ele tinha alguma coisinha, não era rico, mas tinha alguma coisinha, um gadozinho, umas ovelhinhas, uma coisinha pouca. Mas esse homem era muito ambicioso, muito, ganância demais. Ele queria a qualquer preço enricar. Ele queria a qualquer preço aumentar tudo que tinha. E quanto à história, não só a história, mas a mamãe falava, muita gente comentava na época que eu era criança, o povo no interior, que algumas pessoas faziam pacto com o demônio para poder
enricar. Diz que isso acontecia. Graças a Deus não conheci ninguém nesse patamar, né? Mas assim, as pessoas comentavam muito. E essa história que a mamãe contava falava de um homem assim, que tinha essa ganância enorme de enricar. Então ele fez um pacto com o demônio para enricar. Só que essas pessoas faziam um pacto dando a própria alma, a alma de um filho, entregando um filho, um afilhado, alguém que eles se sentiam no direito de negociar, achava que, segundo eles tinham o direito, eles podiam negociar. E geralmente era um filho, uma filha. Esse homem só tinha uma filhinha e ele a negociou em troca de enricar. Conta a história que ele, assim, de uma hora para outra, aumentou tudo. Tudo que ele tinha, não multiplicou não, quadruplicou. Muito, cresceu muito, enricou muito, aumentou tudo. Tanto que na pequena terra que ele tinha, não cabia mais, ele saiu comprando os sítios vizinhos, as pequenas fazendas vizinhas, eles foi comprando tudo. Então começaram a suspeitar, começaram gente, o que aconteceu? De onde ele tirou isso? Como que ele conseguiu? Como havia o comentário que outras pessoas já haviam feito isso, né? Aí começaram a suspeitar que ele deveria ter feito um pacto com o demônio para conseguir. Mas o que ele tinha feito? O que ele teria dado em troca? Porque o demônio não faz isso sem uma coisa grande em troca. E não tem nada maior do que uma vida, do que uma alma. O certo é que o tempo foi passando e as pessoas comentando. E a esposa dele começou a desconfiar também, porque ele só crescia e ela não sabia como tinha vindo aquilo. Mas ela tinha o temor de Deus. E com ela levava a filha para orar, para louvar, e a filha também se entregou ao Senhor. E Deus protege o que é dele. Deus defende o que é dele. Não há maldição nesse mundo que ele não quebre. E aconteceu que essa menina ficou servindo, foi servir ao Senhor, ela ficou firme no caminho, nos caminhos do Senhor. E quando chegou a data que o pai havia combinado com o inimigo que a entregaria, o inimigo foi buscá-la. Chegou para ele e disse: vim buscar o que é meu. Então ele falou que podia levar. É claro que nessas alturas ele já estava sentindo dó, porque a filha já estava, quando ele a negociou, ela era ainda um bebê e ela já estava na fase de pré-adolescência, entrando para a adolescência, já estava uma menina interessante, era a única filha, então mas não tinha como voltar atrás. Ele até tentou negociar, mas o inimigo não aceitou negociação. Negócio com ele é negócio sério. Ele não aceitou. E foi para buscar a menina. Só que ao chegar na porta, ele não conseguiu entrar. Porque a menina estava com o Senhor. A menina entregou a vida dela ao Senhor Jesus. E ela orava, louvava, se consagrava ao Senhor. E o Senhor a protegeu. Quando ele chegou na porta, a luz que tinha na menina era tão grande que ele não conseguiu chegar perto. Tinha anjos
cuidando dela, cuidando da casa. E ele voltou para aquele homem. Voltou para aquele homem aborrecido, que ele tinha dado o que ele não podia dar, porque ele não podia tocar, que aquela menina pertencia ao Senhor, pertencia ao homem lá em cima, e que ele ia resolver aquele assunto com ele. Ele ia ter que pagar. Se ele não podia levar a menina, ele levaria o homem. Aí o homem falou que não, que o negócio não era aquele. Ele tinha, se ele não podia levar a menina, não era problema dele. Ele tinha feito o negócio, ia negociar, tinha feito tudo direitinho e tinha mandado ele buscar. Se ele não pôde pegar, não era problema dele. Ele disse, não é assim. Não é assim. Eu vou levar você, só que antes vou tirar tudo que lhe dei, porque você não honrou seu compromisso comigo. Aí o homem adoeceu, né? O homem começou adoecendo e os bens do homem foi se acabando, foi diminuindo, era gado morrendo, era ovelha morrendo, era casa pegando fogo, era casa caindo, era raios caindo em cima das casas, caindo em cima dos animais, e foi se acabando, até que ele ficou sem nada e morreu. A menina continuou nos caminhos do Senhor. O que eu quero dizer com isso, gente? Aonde eu quero chegar com essa história? A história fala que a menina o Senhor cuidou da menina, protegeu a menina, não deixou que o inimigo levasse. Mas por que ele não evitou que o homem fosse? Porque o coração dele era sujo. Se a pessoa faz pacto com o inimigo, ele largou Deus e deixou Deus de lado. A ganância do homem era tão grande que ele não teve amor pela filha, não teve amor pela própria vida, pela própria alma, porque se ele estava negociando com o inimigo... Gente, onde eu quero chegar é que não há maldição que Deus não quebre. Não importa quem falou coisas ruins para você, quem jogou praga em você, quem disse que você era isso ou que você era aquilo, que você não ia sair do buraco ou que você ia... Enfim. O importante é você e Deus. É você e Deus. A Bíblia nos fala de um homem que carregava consigo a maldição. Chama-se Jabes, o nome dele. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10, fala de Jabes. Jabes trazia consigo uma maldição, não como essa da história. É que naquele tempo se colocava o nome dos filhos conforme a situação que estava vivendo. O nome tem muito poder sobre a pessoa. Tem gente que pega o nome e coloca no filho e não quer nem saber que é a origem do nome. Isso não é bom, isso não se deve fazer porque o nome tem poder. E você vai comprovar isso no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, versículo 9 e 10. E se você tiver oportunidade de ler esse livrinho aqui, ó, A Oração de Jabes, que explica tudo, porque o relato sobre Jabes é tão pequenininho, mas lendo a história separado, a história no livro, fala o seguinte, que a mãe de Jabes colocou esse nome nele porque ela sofreu muito durante o parto. E esse nome Jabes significa dor.
Mas já pensou se tem um filho é dor, vem cá. Mas era isso. Jabes significa dor. E a mãe colocou esse nome no filho por isso, porque ela sofreu muito. Então, e esse nome trouxe maldição para Jabes. Os irmãos dele, todos prosperavam. Mas Jabes não saía lá de baixo. Até que ele entendeu que era por isso. Ele tinha uma maldição por conta desse nome que ele carregava. E o que ele fez? Ele se entregou ao Senhor e orou ao Senhor. Ele fez uma oração curtinha. Gente, eu vou botar o óculos, porque sem óculos eu não enxergo muito bem, infelizmente. Ele fez uma oração pequenininha. Ele fez assim: ou que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflições. Essa foi a oração. É claro que ele não fez dos lábios para fora, ele fez aqui, ó, de dentro. Como a menina da história. Ela se livrou daquele problema, daquela maldição, daquela venda que o pai dela fez, porque ela se entregou ao Senhor de coração. Então Jabes pediu a ele de coração. E a palavra fala que Jabes foi mais próspero do que todos os irmãos. Porque os irmãos já tinham muito, enquanto ele não tinha nada. Mas a partir do momento que ele reconheceu que estava em Deus a solução do problema dele, e ele se entregou a esse Deus, foi tudo resolvido. Deus quebrou a maldição que havia sobre Jabes, e a palavra diz que Jabes prosperou mais do que todos os outros irmãos. E assim foi a menina da história. Tudo que o inimigo tinha dado para o pai dela, ele tirou. Inclusive levou, acredita-se que tenha sido ele que levou o homem também. Só que a menina e a mãe prosperaram. E tudo que o pai tinha dado pelo inimigo, ela passou a ter, só que dado pelo Senhor Jesus. A história conta que a menina virou a maior fazendeira da região. Gente, muito cuidado com o nome que põe nos filhos de vocês. Muito cuidado com as palavras usadas para com os filhos. E quando for pôr o nome nos seus filhos, pesquisa, busca, para saber de onde vem. Eu, por exemplo, meu nome é Cícera. Eu tenho uma mania enorme de plantar tudo que vejo. Eu compro um abacaxi, eu pego a coroinha, eu quero plantar. Não planto tudo porque não tem tanto espaço assim. Quando eu tinha sítio, era assim, tudo que eu comia, eu botava a semente ali. Isso desde criança que eu tenho essa mania de plantar tudo. Eu gosto de plantar, adoro plantas. E quando eu tomei conhecimento de que o nome tem influência sobre a pessoa, eu fui pesquisar o significado do meu nome. E adivinha? O significado do meu nome é plantador de semente. Parece engraçado, gente, mas não é. Quer dizer, até que graças a Deus isso não me traz coisa ruim, porque gostar de planta é maravilhoso. Eu amo as plantas, gosto de plantar mesmo, mas tem a ver com o nome. Eu fui pesquisar e tem a ver com o nome. Pois é. Mas assim, se o seu nome tiver alguma coisa que não é boa, não se pressiona com isso não. Ele lá, ó, resolve tudo. O nosso Deus resolve tudo. Entrega para ele. Faz como Jabes, faz como a menina da história. Entrega o seu coração para ele. Louva ao Senhor que tudo se resolve. Amém? Beijo grande no seu coração.